O jornalismo da Jovem Pan atento aí nessa busca por brasileiros ali na faixa de Gaza. Gente, deixa eu trazer o assunto aqui para o território nacional, porque o Exército e a Polícia Civil encontraram no Rio de Janeiro mais 2 metralhadoras furtadas em São Paulo. O arsenal de guerra foi levado no mês de setembro em Barueri. Ao lado das metralhadoras .50 estava lá um fuzil que não tinha sido contabilizado no roubo. Isso chama mais ainda a atenção, viu, gente? As armas foram apreendidas dentro de um carro na zona oeste do Rio de Janeiro, que pertence a um homem que negociava a venda com o Comando Vermelho. Agora o Exército vai investigar a origem do fuzil calibre 7.62. O furto das metralhadoras do arsenal de guerra, de acordo com as investigações do Exército, teve participação direta de pelo menos 6 militares. Um rápido break para você que está no rádio, são 10 horas e 25 minutos. E aí, meus amigos, acharam? Absurdo, né? Essa situação toda é muito surreal. E veja só, acharam uma arma que nem sabiam que tinha sumido. Então, como que está o controle do arsenal por parte das Forças Armadas brasileiras? Isso é algo muito preocupante. E aí, eu acho que é inevitável dizer que como é que a gente ficou distraindo a atenção dos militares com cargos. Desde o governo Temer houve uma crescente, no governo Bolsonaro isso ficou no auge desde a redemocratização, com militares ocupando cargos no governo de forma ampla. E aí você esquece de fazer o básico. Mas daí não tem nenhuma correlação, né, Maninho? Como não? Não tem nenhuma correlação entre porque alguém está ocupando um cargo, furtaram a arma. Você está desconcentrando a atenção dos militares, que deveria ser sobre o que é a atividade puramente militar, entre outras coisas, o controle do arsenal bélico das próprias Forças Armadas. Você está desconcentrando esses profissionais. Mas só para deixar claro, roubados. Aí você quer que... Mas só para deixar claro, quando vai para o Ministério, sai das Forças Armadas, é incompatível. Não é que a mesma pessoa que é responsável por guardar a arma está ocupada estando no governo. Logo, há menos pessoas fazendo o trabalho. Nunca há menos pessoas. Sai um major, é promovido alguém a major. A questão muito mais profunda. Sai um soldado, abre concurso. Nelsinho, a questão... Como é que é a profundidade dessa questão? A questão é diferente. A questão aí é o seguinte: como que o crime organizado, as milícias, os criminosos em geral, estão dentro dos poderes constituídos. Estão dentro da política, estão dentro do poder executivo, estão dentro do exército agora. Isso que a gente tem que discutir, né? A força do grupo criminoso que está tomando conta e causando barbárie no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, ela está incrustada no poder, né? Então, independente de pegou cargo no governo federal ou deixou de cuidar do armamento que deveria ter sido cuidado, a questão é profunda. Esse é um debate. O maior criminoso do Brasil usa crachá e tem cargo público. Exato. Esse é um debate. Como as facções criminosas estão entrando na sociedade a ponto de estarem em cargos de comando em todos os lugares. Não necessariamente nas Forças Armadas, como a em todo gente lugar. Tem nas forças de segurança, na polícia, nas Forças Armadas, a infiltração de criminosos do crime organizado. Como? A partir do desmantelamento da ordem da hierarquia. Como que isso acontece? Quando você tem influência de poder político onde não deveria haver. Deveria ser uma gestão puramente militar, baseada no mérito militar, e você passa a ter influência política porque você tem pessoas que deveriam ser profissionais militares, especializados no serviço militar, fazendo serviço da política. Então, para você deixar qualquer instituição isenta, tem que proibir de entrar na política. Então, é assim que proíbe o policial militar, o policial civil, o juiz, o promotor, a pessoa da sociedade civil, o empresário também vai poder, então. Os órgãos vai contaminar o empresariado. A gente está falando, Koba, dos órgãos de Estado. Os órgãos de Estado são aqueles que devem ser blindados de qualquer tipo de interferência política, porque constituem um poder muito importante. Por isso que a pessoa vai para a reserva quando entra na política. Não tem mais, a pessoa não continua sendo comandante e política ao mesmo tempo. Ele sai. Não estão é fato. discutindo perfumaria. É claro que é fato, gente. Que perfume é esse, hein, o PP? Perfumaria impressionante. Um está falando que o cara sai das Forças Armadas e deixa a Força Armada para virar político, ou tem que falar que tem que ter... E não é assim? Tem que blindar a Força Armada. Mas você é a terceira via, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente.
O que a gente tem que ver é o seguinte, Deixa eu perceber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 10h30 da manhã. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está vivendo um momento atípico aqui no programa. Temos, sim, de um lado Mano Ferreira, do outro Nelson Kobayashi e o mediador. Ao centro do processo. O homem da terceira via, uma terceira via viável. A voz da lucidez como sempre. Pepe, a palavra é sua. Se você puder colocar um perfume, fala um pouquinho da perfumaria. Se você for pegar, por exemplo, a forma como eles roubaram mais de 20 armamentos lá do Exército, é uma forma completamente amadora. Eles desligaram o quadro de energia elétrica. Surreal. Desligaram o quadro de energia elétrica. Com isso, a energia da câmera, que deveria focar, se esvaiu, né, junto com o alarme. Armas digitais. Junto com o alarme. Aí eles pegaram 20 armamentos pesados, colocaram no carro do próprio Exército e foram embora do quartel com as armas. Ou seja, a questão ali... Isso é profissionalismo. Se tivesse o mínimo profissionalismo para cuidar de armamento pesado do Exército Brasileiro, esse problema não estaria aqui sendo discutido aqui. Então, se o membro do Exército deveria ser político ou não, isso é uma questão completamente periférica. Não é, eu também acho. Nós estamos concordando em tudo. Peraí. Nessa eu acho que eu tô com o Mano Ferreira. Eu tô com o PP nessa. O cara que tem o poder da força vira político? Mas defendem. Como assim? Não entendi, Paulinho? Explica. Mas, Paulinho, o cara que roubou foi cabo. Era cabo. Não, tudo bem. Deixa o Paulo explicar. Você está querendo pegar um pouco do baixo clero, Pepe, mas vamos pensar no alto clero. Você pega, por exemplo, um general nessa história. O cara pode ser político? Claro que é general. Pode. Não pode. Ele é cidadão, né? Não então pode. Mas ele tem o poder da força. Por exemplo, um comandante da polícia pode ser político? Ele sai da função de comandante. Da polícia civil não pode. Claro que pode, tanto que tem vários aqui. E por que não os da polícia civil, da polícia militar podem e os das Forças Armadas não podem? Teria que se aposentar para sempre. Mas se aposenta, eles saem da atividade. Não sai. O cara fica no banco de reserva, daqui a pouco volta. Não, ele tem a patente, mas ele não tem o poder funcional. Ele sai da atividade. Naquele determinado momento, claro que ele vai sair daquela só que ele pode ficar 4 anos e voltar. Não pode. Comando. Não pode. Ele sai. Não pode, ele sai, tem que ficar... É igual juiz, é igual promotor. É a lei hoje, Paulinho. A diferença... Só para explicar, tem uma discussão aí desse governo que quer impedir dos militares serem candidatos. Eles deveriam sair definitivamente para concorrer. Essa é a proposta, não é assim hoje. Hoje, a pessoa pode concorrer, se perder, volta. Mas se ele ganha, aí ele sai definitivamente e não volta mais. Mas mesmo perdendo... E você está pegando só os cargos eletivos. Eu estou falando sobre o desvio de função para levar a pessoa para cargos comissionados. Mas qual a relação disso com as armas sendo roubadas? Essa é a questão. A relação é a seguinte. Quero saber a relação. No momento em que alguém tem costas quentes na política, passa a ter outro sistema paralelo de poder dentro de um lugar que deveria obedecer à hierarquia. Ou seja, assim como a gente critica em indicação de escola e hospital, quando você tem um cabo eleitoral de um político, alguém que tem influência política na linha de comando ou na atividade militar, enfim, em outra atividade, você desvia, você cria uma deturpação do que deveria ser a hierarquia natural ali, porque você sabe, como comandante, que você não pode mexer com aquele ali, porque aquele ali tem costa quente com o seu chefe. Maninho, então de verdade, você tem uma distorção da me esforcei, mas não consegui entender em nenhum ponto qual a ligação das armas sumirem com alguém do Exército que está no governo. A politização do Exército, a politização da polícia. Qual a politização do Exército fez com que alguém se corrompesse a ponto de vender, de facilitar a saída de Você passa a ter um controle da hierarquia pior, Koba. Veja só, imagina a seguinte situação, tem o general, tem o tenente. O tenente agora, ele serve no governo. Então, o general pensa 2 vezes antes de dar ordem para o tenente. O tenente não está mais lá, meu amigo, porque o tenente está no governo, ele sai. O que você está dando outro tenente no lugar. É isso, claro, vai ter outra pessoa na hierarquia que vai cuidar do... Tem outra pessoa na hierarquia que não tem nada a ver com o cara que saiu. Não tem como vocês são santos, não tem laços, meus amigos. Não tem laços políticos. Mas qual a diferença? Vocês acham que não há nenhum tipo de vínculo político ali? O vínculo não é com pessoas do governo, o vínculo é com facção criminosa. Essa é a discussão. A facção criminosa está em
entrando nas Forças Armadas. Não é que... É que a quebra de hierarquia... Vocês estão colocando o político como sendo mais perigoso do que alguém da facção o que eu estou dizendo é o seguinte... está colhendo os frutos dessas armas extraviadas. Organizações militares precisam funcionar com base na ordem, na hierarquia e de forma profissional. O que eu estou dizendo é que, à medida em que você amplia influências outras dentro da instituição, você diminui o grau de profissionalismo ali e abre brechas para uma gestão mal feita. É isso que eu estou dizendo. À medida... E o que eu estou dizendo é algo consagrado na ciência política. Huntington escreveu sobre isso há muito tempo, que forças militares precisam ser profissionais. Quando você coloca militares para fazer serviços que não são profissionais, você deturpa o profissionalismo das Forças Armadas e piora a governança. Mas a falta de profissionalismo não tem a ver com a politização, tem a ver com a corrupção com as facções criminosas. Essa é a questão. O foco não é porque o militar está na política, é porque a facção criminosa está nas Forças Armadas. PP, 10 segundos. Essa é a crítica. A questão é o seguinte, agora a gente sabe que tem uma força muito grande que são os crimes organizados, as milícias, e tem que ter uma proteção muito maior do que tinha antigamente. Ponto, é essa a questão. E essas metralhadoras aí que a gente está falando não é qualquer arminha, gente. Isso aí derruba avião, como bem nos explicou Roberto Mota ontem. Porque nós não entendemos nada de arma. Agora, essa arma aí derruba avião, só para vocês terem uma ideia da magnitude que é isso.